E eu perguntei, como isso é possível? Então falei, Senhor, por que eles e não nós? E o Senhor, naquele banco, Ele falou comigo e me disse, não é o tempo de vocês, por enquanto é o tempo deles. É o tempo em que eu preciso visitar as nações da terra, em que eu tenho que continuar formando vocês, onde eu preciso continuar estendendo meu amor e salvação. Ainda há muito a fazer aqui. Lembrem-se que há algo que está escrito nas Escrituras, todo Israel será salvo. Mas o que aconteceria se hoje todo Israel fosse salvo? Vocês já se perguntaram isso? Essa pergunta. Então o trabalho terminou? Porque quando diz que todo Israel será salvo, está nos dizendo que até que o tempo dos gentios se complete. Então isso quer dizer que o tempo dos gentios se completou? Israel é salvo por consequência, então aquele tempo está em modo de pausa e estamos aguardando para ver a visitação do Senhor sobre o território de Israel. Mas por enquanto o Senhor salvo continua se movendo entre as nações da terra. E Ele me disse, naquele lugar me disse, não é o tempo de vocês. E quando eu fui embora daqui, isso foi por volta de 2016, 2018, eu tive uma experiência na minha vida pessoal, um milagre que o Senhor fez na minha vida. Os médicos tinham me dado semanas, horas de vida, porque eu estava quase à beira da morte. E milagrosamente o Senhor me levantou de novo e eu me lembrava. O Senhor disse que visitaria sua terra e nação. Com o tempo, os anos se passaram e veio o que acredito ter visitado vocês também, o corona, o Covid. Tivemos um tempo muito especial lá no território de Israel e depois isso terminou, aproveitamos cerca de um ano de liberdade. E apareceu aquele famoso 7 de outubro no território de Israel, onde novamente começamos a ver situações bem difíceis. E a necessidade incrível de que aquela terra seja visitada pelo Messias. Então, quando eu saio e vejo o que o Senhor está fazendo, eu venho dizer a vocês. Não percam o privilégio e cada minuto que vocês têm de poder aprender, de poder crescer, de poder estar no serviço, de poder avançar com o Senhor, porque são oportunidades que Ele está dando a vocês, que em países talvez nunca estiveram, não está acontecendo. Eu daria o que não tenho para que a congregação em Israel, para que meus filhos, minha família, os membros da congregação possam experimentar o que vocês experimentam. E talvez vocês nem percebam o que estou dizendo porque não conhecem a ausência de Deus. O Senhor os chamou e vocês vieram e desde então começaram a crescer. Mas quando há uma ausência da parte de Deus, posso lhes assegurar que assim que veem que ali está sendo distribuída comida. É aí que todos saímos correndo, porque dizemos, queremos isso, queremos provar isso. Mas lugares, eu pego o avião em alguns dias e volto novamente a entrar no território onde não há essa comida espiritual. Então sigam em frente, mas não se empanturram, entendem o que quero dizer? A comida não é só para vocês, compartilhem. Há muitos São Pedro Sula lá fora que ainda precisam ser salvos, há muitos colegas de trabalho que ainda precisam. Que você não fique em silêncio, abra a boca e diga, ei, eu conheço alguém que faz a diferença. Eu conheço alguém que pode trazer paz para a sua família. Eu conheço alguém que pode fazer algo que você nem mesmo pode fazer por si próprio. Compartilhe sobre Jesus, comprometa-se a dizer, este ano, no que resta deste ano, vou tentar compartilhar com o maior número de pessoas possível sobre o amor de Jesus. Você não precisa ser perfeito, essa é a boa notícia. Você não precisa ser um santo, essa é a boa notícia para que você possa compartilhar sobre o Senhor, os discípulos que estavam com Jesus. Todos falhavam, se enganavam e cometiam erros, mas no entanto, eles buscavam oportunidades e tentavam ajudar o Mestre na missão de levar adiante o Evangelho. Então, para mim, voltar aqui a Cefad é como me lembrar de onde o Senhor sempre me recorda, de que Ele ainda continua trabalhando nas nações da terra. Então, obrigado, pastores, pelo convite. Estou aqui por esse curto período, mas o Senhor continua falando comigo. E eu tinha algo que queria compartilhar com vocês. Pela manhã, conversei com o pastor e disse que iria lá. Ele logo abriu as portas para eu compartilhar com a congregação. E ele me falou que vocês estavam em uma série que estavam falando sobre as características. Coisas que Deus faz, vocês ficam maravilhados com as coisas de Deus. E ele me falou sobre Deus Todo-Poderoso, que hoje o tema seria Todo-Poderoso, de Deus como a característica de ser Todo-Poderoso.
E eu disse, claro, ele me falou para não me sentir obrigado, mas eu disse, claro, vou preparar algo. Então eu me sentei em Madrid, comecei a trabalhar, orei, busquei ao Senhor e me preparei. Os pastores sabem como fazer, sentam com a Bíblia, começam a buscar, ver qual tema e diferentes pontos. Preparei 4 pontos e estava tudo pronto neste computador à frente de vocês. Mas novamente sinto que sentei na mesma cadeira de 10 anos atrás. Vocês viram? Que cadeira é essa? Tem algo acontecendo com ela? Sentei novamente nessa cadeira e o Senhor falou, tudo isso que você preparou, não é? Aconteceu comigo de novo o mesmo que aconteceu uma vez na Colômbia, pela segunda vez. Sempre que compartilho mensagens, sinto que não é isso que quero que você compartilhe. E então fiquei ali, como isso aconteceu comigo de manhã, fiquei meio inquieto, mas me preparei, me organizei e tudo aquilo não era isso. E então quero que você fale algo que eu já tinha te dado antes, que te ajudou muito. Então simplesmente não traga uma mensagem pronta, traga algo que você vive. E eu me lembrei que o Senhor me ensinou muito nesse último tempo, nesse tempo tão especial que estamos atravessando como território. No geral, o que eu aprendi no Oriente Médio? Eu estava fazendo um estudo sobre a vida de Davi, do rei Davi. E eu posso ver durante todo o processo, porque na verdade ele passou por muitos processos. Mas há 4 que me marcaram especificamente, que começam desde o primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 25, e culminam em 2 Samuel, capítulo 5. Ou seja, temos vários capítulos para ler esta manhã. Vocês têm tempo, estão prontos. São vários capítulos. Lembrem-se que o Senhor, quando ensinava por 3 dias. Nós viemos de lá, aprendemos com ele, com o que ele fazia. O apóstolo Paulo também lembram que ele dava mensagens longas até que um chegou a dormir. Aqueles que estão lá em cima, cuidado, pois não tem o dom do apóstolo Paulo que ressuscitou. Não sei se aqui vocês viram isso, mas eu não tenho. Olha, vou ser breve, fiquem tranquilos, porque eu também tenho horas para dormir. Só quero dizer algo para vocês sobre o tema do Oriente Médio. Eu não sei o que vocês veem nas notícias. Não sei o que está sendo mostrado aqui nos meios de comunicação, mas sei que estão mostrando muitas coisas que não demonstram verdadeiramente a realidade do que está acontecendo naquele lugar. E que existe uma agenda política e existe uma agenda que busca desviar o olhar espiritual do que realmente está acontecendo lá. É muito importante que nós, como crentes, possamos entender a cronologia bíblica, desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, até o último capítulo do Apocalipse, e entender tudo o que acontece no território de Israel, e por que está acontecendo o que está acontecendo, e estamos em um ponto de vista profético do que está acontecendo em Israel. Com tudo isso dos conflitos, vocês sabem que toda vez que surge um conflito em Israel, começam a aparecer diferentes teorias. O fim do mundo, ou isso, ou aquilo, ou o arrebatamento, e um monte de coisas. E nós temos lá em Israel conflito, todo mês de agosto temos um conflito, e infelizmente esse conflito de 7 de outubro foi um dos maiores conflitos que tivemos nos últimos tempos. O que gera até hoje, que não se encontra uma solução para aquele problema. Mas o problema e a raiz são exatamente os mesmos. São os mesmos inimigos que Israel tinha no passado, os mesmos amalequitas, os mesmos filisteus. São espíritos que lutam para que o Messias não venha e não se estabeleça novamente na cidade de Jerusalém, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então tudo isso só busca ofuscar, infelizmente, e entra muito a política e ideias. Eu digo, durante a época da Covid, muitos de nós nos transformamos em médicos e cientistas. E aconselhávamos sobre o que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, pare de fazer isso, não faça aquilo. E depois acabávamos nos arrependendo e hoje temos muitos políticos, muitas pessoas que tomam decisões politicamente, muitas pessoas que diplomaticamente começam a dizer o que Israel deveria fazer ou o que o povo do território da Palestina deveria fazer. Mas esquecemos o que está escrito biblicamente. Há um propósito da parte de Deus, independentemente de tudo o que esteja acontecendo. Eu moro em Israel, eu venho de Israel e, infelizmente, não concordo com muitas coisas que acontecem em Israel. Israel é apenas mais uma nação, hoje em dia, sobre a face da terra.
O apóstolo Paulo está nos dizendo que Israel, hoje em dia, é inimigo do Evangelho. Então, infelizmente, nós temos que entender onde está o equilíbrio. Não podemos nos fanatizar. De Israel por todos os lados, dizendo liberdade, liberdade, liberdade. Mas também não podemos odiar o povo primogênito da parte de Deus, porque há um chamado para o povo de Israel e Deus não terminou com Israel. O próprio apóstolo Paulo está dizendo, eu não terminei com eles. Ele disse que por causa da sua queda foram bênção para os gentios. Quando mais será a sua restauração, se não vida dentre os mortos não é vida? Está passando por um momento muito, muito, muito difícil, que só precisa olhar para cima e ver o Senhor Jesus como seu Criador e Salvador de uma vez por todas. A solução não vai vir dos Estados Unidos, nem dos líderes de Israel, só vai vir quando puderem encontrar Jesus como seu Salvador. Tanto o povo judeu quanto o povo árabe. Então eu os encorajo a orar nessa direção. Quando o Senhor nos ensina a orar pela paz de Jerusalém, não quer dizer que devemos orar para que os conflitos parem. Não quer dizer que não haja tanques nem armas. Porque a Bíblia nos diz que haverá Gog e Magog, que haverá destruição. Zacarias 12 nos fala que haverá destruição na cidade de Jerusalém. Pode parecer ilógico ele pedir para orarmos pela paz de Jerusalém, enquanto diz que ela será atacada. Vamos entender o significado disso. A realidade é que quando diz para orar pela paz de Jerusalém, está dizendo que o único e verdadeiro que pode trazer a paz é Jesus. Então a direção da oração é que esse povo seja alcançado pelo Messias e que todo o território de Israel, como dizem as Escrituras, alcance aquela promessa de que seja salvo. Até que o tempo dos gentios se cumpra. Mas enquanto isso, não se esqueça de fazer o seu trabalho aqui em São Pedro Sula, ou onde o Senhor te enviar para fazer tudo o que Ele te mandar fazer. Em diferentes partes sobre a face da terra, onde Ele te chamou, como dissemos antes, Eduardo Yosef é meu nome, tenho 3 filhos. Parece estranho, mas tenho um que nasceu quase junto comigo. Tem 21 anos o mais velho. Tenho uma filha de 19 anos que neste exato momento ela está protegendo as fronteiras do que é o território da Cisjordânia. Ela está alistada no exército. Jovens, todos vocês, se vivessem em Israel, agora quando chegam à idade de 16 anos, recebem uma carta em casa dizendo: bem-vindos ao exército de Israel, preparem-se para serem alistados. Aos 18 anos, todo mundo, seja homem ou mulher, obrigatoriamente tem que ser alistado no exército de Israel. Algumas semanas atrás, fomos a uma das cerimônias para as quais havíamos sido convidados. Justamente dela, do esquadrão dela, porque ela tinha que assinar para jurar. Eles chamam de juramento do exército, que ela tinha que fazer o juramento pela proteção da terra. E então nós fomos com minha esposa. Mas eu não sabia muito o que ia encontrar. Sabia que ia ser uma cerimônia, mas não sabia o que ia encontrar. E mais de 500 soldados que estavam indo lá para a frente. E em um momento ela me diz: eu tenho que jurar com a Bíblia. E para mim era normal em Israel, quando você diz que tem que jurar com a Bíblia, você jura com o Antigo Testamento. Para eles o Novo Testamento não existe. Para eles o Novo Testamento é uma invenção dos cristãos. E ela disse: não, eu quero jurar com o Antigo e o Novo Testamento unificados. E disseram para ela que não podia. No exército disseram que não podia. Nós não reconhecemos esse livro, não existe tal coisa unificada, você tem que jurar somente com o Antigo, ou seja, a Torá, o livro da lei. E ela disse não, e então continuou com o plano de que tinha que ser assim. Ela disse que uma colega crente foi rejeitada, mas continuou acreditando que precisava ser assim, seguindo o Antigo e o Novo Testamento. Até o dia em que chegou ao seu juramento, ela acabou vendo sua Bíblia sobre a mesa, que permitiram que ela jurasse com seu Antigo e seu Novo Testamento. Então isso foi realmente incrível, mas o mais incrível é que, como pai, quando estou vendo esse momento, ela vai à frente. Há um general na frente dela, estão entregando uma arma para ela, aos 18 anos, estão entregando uma arma, um fuzil M16 desses rifles. Estão entregando isso para ela e colocam a Bíblia no peito dela. E enquanto colocam a Bíblia no peito dela, dizem que ela jura sacrificar a própria vida pelo bem da terra que a viu nascer, pela promessa que Deus fez aos seus antepassados e pela promessa que continua para o futuro. E eles dizem: sim, eu juro.
Olhem, como pai é muito difícil, porque por 3 anos eles vão embora e não sabemos o que vem pela frente, se vão voltar inteiros ou não. Nós oramos para que eles, assim como saem de casa, voltem sãos e salvos, desde os calcanhares até o último fio de cabelo da cabeça. E até agora o Senhor já nos devolveu um que terminou, o nosso filho mais velho terminou o exército e voltou inteiro. E agora é a vez dela passar por esse momento. E como pai, é complicado, pois é a filha mulher. E vocês sabem, não é por ela ser mulher que é mais fraca. Não me entendam mal, é só porque nós, homens, os pais, às vezes temos um carinho especial pelas filhas mulheres. Ela é a única que eu tenho e obviamente não quero que nada aconteça com ela. Então agradeço se vocês também orarem nessa direção por proteção, não só por elas, mas por cada jovem que hoje em dia está colocando sua vida em risco, por uma questão que vem desde os tempos antigos. São guerras que eles não começaram e são guerras que eles não vão terminar, porque eles terminam seu exército. E o conflito vai continuar, e os conflitos vocês continuam. Não há solução, como eu disse, só por meio do Messias. Vocês sabem quando o pastor me comenta sobre o tema do Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. A palavra não nasce sendo espanhola, ou seja, não é uma palavra hispânica, assim como soa Todo-Poderoso quando nasce. Quando o Senhor começa a falar com alguém chamado Abraão, vocês sabem que Abraão havia sido chamado de Ur dos Caldeus? Ele passa por um território perto da região norte de Israel e finalmente acaba entrando no território que era a terra prometida. O que hoje conhecemos como parte de Israel, embora ainda não seja tudo, é apenas uma parte onde hoje o povo judeu está estabelecido. E é aí que o Senhor fala com Abraão, na língua que naquela época era usada por aquela parte do mundo e que até hoje ainda é utilizada. Vocês sabem qual é? Não, sim, não. Hebraico. Abraão era hebraico naquela época. Hebreus eram aqueles que cruzaram para o outro lado do rio. A isso se chamava Ibrahim. Então ele era hebreu dos hebreus, embora viesse de Ur, mas seu idioma era o idioma dos hebreus. E então quando o Senhor fala com ele pela primeira vez, aparece um termo no capítulo 17 do livro de Gênesis. Após uma situação que eles enfrentaram. Uma comunicação e uma conversa que Abraão tinha tido com Deus sobre a promessa de que ele teria muitos filhos. E vocês se lembram daquela situação em que Abraão não podia ter filhos? Ele tinha uma esposa que já havia passado da idade de ter filhos, então era impossível naturalmente que aquilo que ele estava ouvindo da parte de Deus se cumprisse. E então, ali aparece o termo mais adiante, no capítulo 17, depois de tudo aquilo que acontece. Que ele termina dizendo, eu sou o Shaddai, anda diante de mim e cumpre os meus preceitos, ou seja, guarda tudo o que eu vou te dizer para fazer. O Shaddai é Deus, Shaddai vem do termo Shaddad, Shaddad significa o Todo-Poderoso, sublime, que é autossustentável, entendeu? O que significa que não precisa de ajuda de terceiros. Isso é o Shaddai, é o Todo-Poderoso. Quando nós nos referimos ao Todo-Poderoso, estamos nos referindo ao nosso Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. Aquele que não precisa consultar ninguém, ele não precisa de ajuda de absolutamente ninguém. Ele não precisa pedir permissão para fazer algo. Ele já tem absolutamente tudo programado, tudo planejado. Esse é o Deus Todo-Poderoso em quem nós acreditamos. E em alguns momentos da nossa vida, quando nós nos aproximamos do Senhor, começamos a ser sensíveis à sua voz e começamos a ouvir a voz de Deus. Não sei se já aconteceu com você do Senhor em algum momento da sua vida, ter falado com você, ter compartilhado algo e talvez aquilo que Ele compartilhou ainda você não viu se cumprir. Eu sei pessoalmente que isso já aconteceu comigo várias vezes, o Senhor compartilhou algo comigo e várias vezes Ele cumpriu o que me prometeu. Mas há muitas coisas que ainda preciso ver. Abraão. Ele morreu sem ver toda a promessa, Deus lhe prometeu, mas ele pôde ver algo parcial, não conseguiu ver toda a promessa, tudo o que Deus havia dito que faria. Então,
Em definitivo, quando o Senhor às vezes nos fala, nem sempre conseguimos ver, visualizar ou perceber, porque é o Todo-Poderoso quem se encarrega de cumprir até o final o que Ele disse. E então às vezes começamos a ficar inquietos e começam a acontecer situações em nossa vida que nos começam não a desviar, parar ou afastar do que Deus havia nos entregado. Sim, estamos de acordo com isso. Alguns já passaram por algo parecido quando eu aprendo. Tudo isso eu vejo muito claramente na vida de Davi, que mais tarde se tornaria rei. No livro de 1 Samuel começa a nos contar a história, começa a nos falar sobre o fato de que havia um rei em Israel. Capítulo 25. Nos fala sobre um rei chamado Saul. Ele tinha sido um rei que foi escolhido pelo povo, não exatamente por Deus, mas sim escolhido pelo povo. O povo tinha dito, nos dê um líder, nos dê um rei, como o resto das nações. E aí aparece então Saul, se posicionando como alguém musculoso, alguém atraente. Se tivermos que olhar para trás, eu diria que Saul era como a gente, pastor era assim, bem fortão, fortinho, estava bem chamativo, o homem, né? E bom, ele tem que reinar e ele começa a reinar, e nisso que ele começa a reinar, o que ele não percebe, obviamente ele não sabe que tinha que reinar. Para um povo que tinha uma promessa, o povo de Israel era um povo com uma promessa. E quando você recebe uma promessa, você recebe uma responsabilidade, e Saul estava guiando um povo que tinha uma promessa. E ele tentava, no que podia, tentar fazer isso, como podia fazer, buscava a ajuda do profeta. Mas em um determinado momento ele acaba se confundindo, acaba cometendo erros. O Senhor acaba dizendo, não é você? Eu já escolhi outro e escolhi alguém que não era da linhagem de Saul. Geralmente o que são as monarquias? Vem o rei, o filho assume como rei quando o rei principal morre. Assim funciona até hoje, inclusive na Inglaterra, na Espanha, nesses países onde ainda funciona o sistema monárquico, em Israel. Assim era no passado. Mas claro, o Senhor mudou o jogo e disse, não vai ser da família de Saul, mas eu já escolhi um rei, conforme o meu coração. O Senhor olha diferente do que nós olhamos, o Senhor não viu um fortão, não viu um fisiculturista. Ele se deparou com um garoto de 13 anos, Davi tinha 13 anos. Naar, diz a Bíblia no idioma hebraico. Naar vem da palavra lenaer. Lenaer significa remover, significa inquieto, significa que tudo está bagunçado. Isso são os adolescentes. Não sei se alguém aí tem adolescente em casa. Ele ainda tem todas as ideias bagunçadas lá dentro e não sabe o que fazer com tudo aquilo. Precisa colocar isso para fora porque está na idade em que tudo está em movimento. Então isso é Naar. É alguém que está completamente em movimento e que precisa colocar para fora tudo aquilo que tem lá dentro. O rei Davi tinha aqueles 13 aninhos que estavam ali dentro e vêm e o escolhem como rei. Imagina só, com 13 anos chegam e dizem para ele, você vai ser quem vai reinar sobre Israel. Um povo que tinha uma promessa futura muito grande, mas ele tinha aquela promessa e Davi a pega, Davi toma posse dessa promessa. E assim ele cresce, começa a crescer, começa a se conectar, começa a buscar amigos. E entre eles aparece Jonatas, um de seus grandes amigos, filho do rei Saul. E finalmente, obviamente, acaba chegando à casa de Saul, acaba se transformando em um bom guerreiro e acaba sendo músico do rei. E nós sabemos na história que no final Saul acaba não gostando de Davi e procura a oportunidade de matar Davi. Mas não esqueçamos que Davi tinha uma promessa, mas a promessa parecia levar à morte. E agora, o que Davi faz? Davi continua acreditando que existe uma promessa. Ele sabe que não haveria morte, por quê? Porque o Senhor havia falado. Então, ele foge e diz que vai para uma região do deserto, entra em uma caverna, e nesse momento em que entra na caverna, Saul começa e diz, vamos procurá-lo. E eles se movem para ir atrás dele. Quando saem para procurá-lo, acampam em algum lugar durante a noite. E finalmente diz que Davi vai com aqueles que haviam se juntado a ele. Eles entram no local, no acampamento onde estava Saul com Avner, seu general, cortam um pedaço da veste de Saul e vão embora. Lembram dessa parte da história, 1 de Samuel, capítulo 26. Quero ler para vocês, se
Rapidinho, a última parte. No verso 24, a história nos diz que Davi sobe em uma colina da colina. Começa a dizer para Avner que ele estava dormindo e que tinha que ser o responsável por proteger o rei. Ele diz para Avner: você não conseguiu proteger o rei. E por que não consegui? Porque eu tinha isso aqui e poderia ter matado ele, mas decidi não fazer isso. E então Saul acaba meio que se arrependendo daquela perseguição que estava fazendo contra Davi e diz: eis aqui, assim como sua vida foi preciosa para mim hoje, que a minha também seja para o Senhor e que ele me livre de toda aflição. E Saul disse a Davi: bendito és tu, meu filho Davi, sem dúvida realizarás grandes coisas e prevalecerás. Então Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Mas reparem que ele não disse: venha, vou te coroar rei. Era o momento em que ele poderia ter lhe dado a oportunidade de coroá-lo rei, porque a profecia e a promessa eram de que Davi seria rei. Mas ele acaba indo para outro lugar, e o que acontece com Davi daqui para frente é algo muito interessante. Começa a haver uma decadência no chamado que Deus havia dado a ele por completo. E diz no capítulo 27, então disse Davi no versículo 1 em seu coração: no final serei morto algum dia pelas mãos de Saul. Nada, portanto, será melhor para mim do que ir para a terra dos filisteus. Para que Saul não se preocupe mais comigo e não fique me procurando por todo o território de Israel, e assim escaparei das suas mãos. Então Davi se levantou e com os 600 homens que estavam com ele foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate, e Davi morou com Aquis em Gate. Ele e seus homens, cada um com sua família, Davi com suas 2 esposas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que foi esposa de Nabal, o de Carmelo. E isso chegou ao conhecimento de Saul. A notícia de que Davi havia fugido para Gate chegou a Saul e ele não o procurou mais. E Davi ficou com Aquis. Aquis era um dos líderes do território da região sul, líder dos filisteus, lembremos, filisteus, inimigos de Israel. Davi se une aos inimigos de Israel e diz a Aquis: me dê uma terra onde eu possa ficar, e Aquis concorda. Dando um território, esse território acaba sendo chamado de Ziclag. Já ouviram falar de Ziclag? Ziclag, até hoje, existe? Fica no território sul de Israel, bem perto da fronteira com Gaza, entre Gaza e Kiriat Gat. Ali está esse lugar, é um monte. Vou continuar contando a história para não ler tanto, porque tem muita leitura. O que nos diz é que Davi, no final das contas, acaba ficando com eles. E em determinado momento, os filisteus decidem atacar Saul, e então começam a reunir todas as suas tropas. E Aquis diz a Davi: venha com a gente e vamos lutar contra Saul. E então Davi acaba dizendo: sim, vou me alistar, vou com vocês. Vejam, Davi ia lutar contra o rei do povo do qual ele deveria ser rei. Vocês estão percebendo? Davi se une ao exército inimigo. E quando chegam ao campo de batalha, os filisteus que não eram do grupo do companheiro de Davi acabam dizendo: não queremos ele conosco. O que ele está fazendo aqui se ele é um deles? O que você acha que vai acontecer no campo de batalha? Em algum momento, ele vai se virar, vai atacar a gente, todos nós vamos morrer e ele vai ficar com a vitória. Então não é confiável mandá-lo para casa. Aqui ele se vira, fala com Davi, diz para ele voltar para casa enquanto Davi está voltando para casa. Algo estava acontecendo em Ziclag com os amalequitas. Inimigos do povo de Israel estavam atacando Israel. Tudo o que estou contando para vocês é exatamente o que está acontecendo conosco agora, profeticamente falando, desde 7 de outubro até hoje, de diferentes lugares. Israel foi atacado. Davi naquela época estava sendo atacado exatamente naquele momento no sul. E a Bíblia nos diz que as pessoas que estavam com Davi foram sequestradas. As mulheres também foram sequestradas e levadas pelos amalequitas. Quando chega, Davi diz que todo o povo ficou tão triste que começaram até a falar em apedrejar Davi e desejar a morte dele. Diz que choraram naquela noite até não terem mais forças. Até o próprio Davi chorou com eles até não ter mais forças. E o que ele fez? Davi foi e consultou ao Senhor. É muito importante que quando nos encontramos em tempos de crise, saibamos que a solução está com Ele, o Todo-Poderoso Davi. Ele sabia que seria coroado rei, ele nunca tinha esquecido a promessa.
Então, eu não sei se você tem isso em mente. Aquilo que o Senhor te prometeu e que aparentemente você deixou adormecer. Talvez o Senhor te disse que vai te dar um filho, talvez o Senhor te disse que vai te curar dessa doença. Talvez o Senhor tenha dito que você será empresário. Talvez o Senhor te disse que toda a sua família vai ser salva. Talvez o Senhor te disse que seu casamento vai ser restaurado. Eu não sei, são promessas que o Senhor faz, mas isso não quer dizer que o Senhor se esquece delas. O Senhor está cuidando disso. Agora, quando nós não vemos solução, que foi o que aconteceu com Davi, ele não encontrou solução em lugar nenhum. Suas casas tinham sido queimadas, sua esposa tinha sido sequestrada, todo o povo também estava desanimado, não havia saída para ele. Ele entendeu que a única resposta viria da parte do Todo-Poderoso. Por que Davi sabia que a resposta viria do Todo-Poderoso? Vocês sabem por quê? Em Israel, nós praticamos algo que acho que vi muito pouco no mundo hispânico. Não quero aqui falar de nenhum país, falo do mundo hispânico, vi isso muito pouco. Existe uma tradição que o povo hebreu mantém até hoje, que é se reunir para jantar em família todas as sextas-feiras. Todas as sextas-feiras é o jantar em família. E então todos estão ao redor da mesa, estejam onde estiverem, eles chegam à mesa, porque é o dia importante de receber o dia Shabat. Reconhecer que Deus é o único Criador que pode existir, aquele que nos deu tudo. E então lembramos das bênçãos que Ele fez naquela semana, enumeramos de alguma forma, agradecemos e dizemos: amanhã descansamos porque Ele descansou, mas descansar. Do ponto de vista em que sabemos que se Ele fez o que fez no passado, Ele também pode fazer no futuro. Então estamos constantemente lembrando que Deus é um Deus de milagres. E lembramos isso aos nossos pequenos que estão nessas mesas, me escute bem, porque às vezes dizemos aos nossos pequenos para saírem das mesas, porque os adultos precisam conversar. Eu vi isso em algumas culturas hispânicas, não acontece aqui em Honduras, mas em algumas culturas hispânicas acontece. Então as crianças saem, mas estão perdendo a bênção de serem abençoadas no povo de Israel. As crianças de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos sentam-se à mesa e os pais as fazem participar. E começam a perguntar para elas: que ideia você tem? Em que você está pensando? Que negócio você vai abrir no futuro? O que você vai fazer? Isso mais para frente? 7 anos. Mas já estão formando e lembrando a criança: Deus pode te formar, Deus pode te dar essa ideia, vamos aplicar, vamos colocar isso em oração. Davi vinha de uma casa hebraica, Davi vinha de uma casa judaica. Davi havia aprendido essa prática antiga, que lhe diziam que quando Deus promete, Deus cumpre. Não importa quanto tempo passe, mas quando Deus promete, Deus cumpre. É por isso que Davi foi e consultou a Deus, porque havia uma promessa de que eu seria rei, mas está tudo errado. E diz que Deus lhe disse: vá e ataque, porque você não só vai recuperar tudo, mas vai trazer com glória. E então Davi vai, ataca e recupera absolutamente tudo. E não só ficou com tudo o que ele havia recuperado, mas também começou a compartilhar. Diz que ele compartilhou tudo aquilo que havia recuperado com o povo do Negueb. Então eu chamo essa parte de a primeira parte, que ele começa nessa situação. Desde o livro de 1 Samuel, capítulo 30, verso 6, aproximadamente do 26 ao 30, a fase da crise. Então, quando você passa por uma crise, não se esqueça de que precisa se guiar e se dirigir ao Todo-Poderoso. A fase número 12 é a fase da recuperação. Todos nós precisamos, depois de uma crise, ser recuperados, estar em um tempo de recuperação. Viram? Quando alguém passa por uma cirurgia, levam essa pessoa para outro lugar, para outra sala, que é a sala de recuperação. Após uma cirurgia, não pode sair correndo, pois pode se machucar. É preciso passar pelo processo de recuperação. E vocês sabem que estão em uma igreja, que a igreja serve para quê? É para pessoas corajosas, para pessoas que não precisam de absolutamente nada. O que é a igreja? É um centro de recuperação, não é?
Então, muitos de vocês que estão aqui hoje sentados, estão aqui porque passaram por crises e estão sendo recuperados. Estão sendo formados, estão sendo treinados. Estão sendo preparados para quê? Para o que vem, para o que o Senhor preparou para vocês lá atrás. Por isso você não deve se acostumar a vir aqui como se fosse um domingo de culto, porque não é um teatro. Não viemos assistir a uma peça, mas sim nos recuperar, cumprir a promessa, nos formar, trazer e buscar pessoas em crise para que também se recuperem e encontrem o Messias. Este é um ponto de encontro com o Criador. Então Davi sabia o que precisava fazer nesse ponto de recuperação. Mais adiante começa o que é a fase do reconhecimento parcial. Para ele, o que é a fase do reconhecimento parcial? A Bíblia nos diz que finalmente Saul acaba morrendo, mas Davi ainda não tinha se tornado rei. Mas nos diz que começaram a vir pessoas de diferentes tribos de Israel e começaram a se reunir com Davi para começar a honrá-lo porque sabiam que ele seria o próximo rei. Então Davi começa a perguntar ao Senhor, ao Todo-Poderoso, e lhe pergunta. E diz que o Senhor lhe responde. Por sinal, sim, você vai fazer isso e vai para Hebron, mas espera aí, não dissemos que ele seria rei de Israel, porque estão dando a ele Hebron. Hebron é uma cidade pequena entre todas as cidades de Israel. Ele ia ser rei da nação de Israel, não do território de Hebron. Mas o Senhor diz que você precisa de formação por ninguém. Ninguém nasce já andando ou correndo uma maratona. Todos precisam de formação, todos precisamos de formação. Às vezes nós nos adiantamos aos processos e acabamos nos machucando. Não porque não estamos prontos. Por que o pastor não me envia, não olha para mim, não me projeta ou forma? Porque você ainda precisa de formação. Olhem, nós em Israel temos vários desafios. Eu tive muita gente que está me pressionando lá e está dizendo, eu quero subir, quero pegar o microfone, quero pregar. Há cerca de 3 meses, um irmão recém-chegado à congregação me procurou e disse, quero compartilhar algo no palco. Ele estava há só 3 semanas na congregação. Perguntei, você quer compartilhar no palco? Sim, Deus me disse algo que quero compartilhar. Então diga o que Deus te disse. Não, preciso falar isso no palco. Mas eu não posso permitir que você suba lá em cima porque eu não sei o que você vai dizer. Me diga para mim e então vamos orar juntos e ver o que Deus está dizendo. Se sentirmos que sim, então vamos ver. Não é normal que alguém com 3 semanas suba lá e compartilhe algo. Me diga, qual é a sua história, de onde você veio? No final das contas, ele ficou bravo e foi embora. E a minha pergunta é, era Deus quem queria compartilhar algo? Porque se é Deus, obviamente Ele vai permanecer e vai esperar no tempo que o Senhor está dizendo sim. Mas às vezes a gente se adianta nos processos e acaba queimando etapas e as perdendo. Infelizmente foi isso que aconteceu com esse jovem. E Davi poderia ter ficado bravo com o Senhor porque disse, eu passei por muita coisa e o Senhor está me dando só Hebron. Mas diz que Davi tomou Hebron e começou a se formar. E começou a formar anciãos. Começou a formar líderes, começou a aprender a administrar um povo, começou a administrar uma sociedade, começou a lidar com as finanças. É importante tudo o que ele aprendeu nesse processo, 7 anos. Às vezes a gente nem consegue aguentar 1 mês em formação, 7 anos ele diz que ficou em formação. 2 Samuel capítulo 5, 2. Todas as tribos de Israel vieram a Hebron e disseram, eis-nos aqui, somos osso teu e carne tua. E mesmo antes, quando Saul reinava sobre nós, eras tu quem conduzia Israel à guerra e o trazia de volta. Além disso, Jeová te disse, tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Então todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebron, e o rei Davi fez um pacto com eles em Hebron diante de Adonai, e ungiram Davi como rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e reinou por 40 anos. Em Hebron, reinou sobre Judá por 7 anos e 6 meses.
e em Jerusalém reinou por 33 anos sobre todo Israel e Judá. A vida de Davi, pelo menos para mim, sempre me ensinou que há processos que o Senhor inicia, mas eles têm um cumprimento e geralmente sempre se baseiam em uma crise, em uma recuperação. Mas finalmente vem o cumprimento da promessa. Eu me lembro de cerca de 24 anos atrás, exatamente 26 para ser exato, 26 anos atrás, quando o Senhor veio até mim e trouxe uma promessa através da minha esposa de nos mudarmos para o território em que estamos hoje. E eu fui bem teimoso no começo, por 2 anos, dizendo não, 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 não e não. Mas quando finalmente me convenci de que sim, ele estava nesse assunto, foi quando pegamos um avião, embarcamos e aterrissamos lá. E uma vez estando lá, vocês sabem, uma coisa é obedecer, outra coisa é permanecer na obediência. E enquanto eu estava lá, eu sabia que havia uma promessa de Deus para as nossas vidas, mas eu queria que fosse imediato. Não sei se com vocês é assim, mas onde estamos dizemos paciência, isso é um sinal que vocês vão achar normal. Lá eles dizem paciência, 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 mas quando você chega, você precisa que tudo seja rápido. Não tem paciência, não existe paciência. Quero ver resultados imediatamente, cheguei com essa mentalidade. Acabei entrando em crise e tive problemas. As pessoas falavam comigo, não me entendiam direito, eu falava em espanhol, eles falavam em hebraico, então eu tive que me adaptar, tive que aprender hebraico, não veio pronto. O Senhor, por graça e misericórdia, me deu isso de repente e começou a agir de forma surpreendente. Na minha vida de formação, Ele foi me preparando, foi mudando minha cultura, foi colocando a cultura deles em mim. O campo das missões é um campo tremendamente, incrivelmente precioso, mas não é para todos. Há pessoas que conseguem se estabelecer e há pessoas que acabam desistindo. Porque mexe muito com o tema de que lugar bonito, adoraria estar lá, mas não é isso. Começa por Hebrom. A promessa de Jerusalém começa por Hebrom. O que eu quero te dizer é, se o Senhor Todo-Poderoso te disse que você vai para a Bélgica, vai para a África, vai para a Bulgária, vai para a Guatemala, eles não querem ir à Guatemala, mas entendem o que é um chamado. O que é um chamado para o campo vizinho? Comece por Hebrom, comece por São Pedro, você não precisa ir para a África para pregar ao Todo-Poderoso. Comece em Hebrom. E o Todo-Poderoso diz que vai à sua frente, assim como fez com Abraão. E quando você cumprir todos os seus preceitos, então poderá ver a promessa estabelecida que Ele tem para você. Mas não é imediato, não é correndo. Olhem, desde que estou no território de Israel, estou muito feliz de estar naquela região. Já estou terminando. Estou muito feliz de estar naquela região porque entendi que estou no centro da vontade do Senhor. Muitas pessoas dizem, você está em um território perigoso, vocês recebem mísseis o tempo todo, esse negócio de Israel é muito inseguro, como é que vocês conseguem viver? Desde que começou em 7 de outubro, muitas pessoas nos mandam mensagens e dizem, você tem casa, venha, saia daí, traga sua família, você tem casa aqui, você tem casa aqui, você tem casa aqui. Mas eu digo para eles, olhem, é que eu estou onde o Senhor quer que a gente esteja. E alguns me dizem, você está errado e seus filhos? E eu digo para eles, mas meus filhos estão onde o Senhor quer que eles estejam. E sabe de uma coisa? Eu fiz o teste, eu peguei meus filhos, tirei eles o quê? Assim como fez Abraão, que pegou Ló, tirou ele e disse, mostrou isso, olha, tudo isso, escolha. Eu fiz isso com meus filhos, pegamos um avião, fomos para fora, passamos por alguns países, ficamos rodando. E então perguntei para eles, o que vocês acham? Gostariam de morar aqui? Vocês gostariam de morar aqui? Eles me olham e perguntam, do que você está falando? Para nós é a terra onde nascemos. Quando vamos voltar para casa? Eles queriam voltar para Israel, eles amam o território onde Deus os colocou. Quando você entende o propósito, não importam as circunstâncias, não importa tudo o que está ao redor. Eu dizia ao pastor, nós estamos em uma situação bem especial. Desde que veio a Covid, temos sido muito afetados, tanto empresarialmente quanto financeiramente. Lá nós nos autossustentamos, temos que ter 2 ocupações, embora tenhamos uma congregação lá em Israel, nós não vivemos da congregação.
Precisamos trabalhar, nos movimentar e gerar renda, sendo o turismo uma das formas de conseguir isso. E desde que veio a Covid nos destruiu, a empresa teve prejuízos e perdemos mais de 1.300.000 dólares que tínhamos, pessoas na rua que nos deviam dinheiro. E um dia eu chego e falo com o Senhor, e isso como fica? Olha só, eu não criei essa dívida, o que aconteceu? E o Senhor milagrosamente nos ensinou como trazer esse dinheiro de volta. E Ele criou outra fonte, Ele criou outras maneiras para que essa renda voltasse. E depois começou a guerra. E vocês sabem quanta gente quer visitar Israel hoje? Por isso, quando eu perguntei para vocês no começo, vamos para Israel agora? As mãos começaram a baixar. Vamos para Israel quando estiver tudo bem, não quando o Messias estiver lá. Mas sabem de uma coisa? Agora, também tem gente em Israel que pega um avião e não vai muito para fazer turismo. Vão mais para fazer trabalho solidário, para demonstrar o amor do Messias. Hoje, Israel está precisando do amor do Messias refletido. Chegamos com um grupo em dezembro, em pleno 2 meses de conflito em Israel, e esse grupo andava caminhando pelas ruas de Israel, por Jerusalém. As pessoas, os israelenses, olhavam para eles e perguntavam, o que vocês estão fazendo aqui em um país que está em guerra? E eles respondiam, nós viemos para mostrar que amamos o Deus de Israel. Por quê? Por meio do Deus de Israel nos veio a lei, vieram os profetas, veio o Messias e virá Ele mesmo que vai reinar naquela cidade que está ali, Jerusalém. E eles, os israelenses, não podiam acreditar, porque dizem, nem mesmo nossos judeus pegam um avião para nos visitar agora, e vocês estão fazendo isso. 2 testemunhos e com isso eu termino. Testemunho coletivo e um testemunho individual. Testemunho coletivo, testemunho. Em junho deste ano nós éramos 11, vocês sabem que tivemos um conflito, como estive comentando com vocês bem por cima, 7 de outubro. Mas também tivemos vários conflitos que se somaram a todo esse conflito. Mas um dos maiores conflitos que talvez tenhamos tido nesse tempo foi uma guerra física contra uma nação reconhecida chamada Irã. O Irã decidiu enviar mísseis para Israel. O Irã tem mísseis, tem uma força militar poderosa, eles têm poder em nós. Era 11 de junho, estávamos recebendo um grupo de crentes que vinham a Israel com o objetivo de conhecer a terra da Bíblia. Com o objetivo de caminhar, se batizar no Rio Jordão. Tirar fotos, fazer vídeos e fazer tudo o que a gente como turista quer fazer quando vai a uma nação, ainda mais quando vai a Israel. A terra que a gente lê na Bíblia, nós vamos reviver os lugares que lemos. Então, eles chegam em 11 de junho, se hospedam em Tel Aviv. Nós nos hospedamos lá, tudo ficou bem, bonito. No dia 12 de junho começamos a tomar café da manhã, começamos a nos movimentar, caminhamos, temos o primeiro dia de passeio. Chegamos ao próximo hotel na cidade de Haifa, uma cidade portuária em Israel muito bonita. Nos hospedamos lá, jantamos, aproveitamos o jantar do Shabat. E por volta das 2:30 da manhã, todos já estavam dormindo, os telefones começaram a tocar e era brum, brum, brum. Não, assim, não era outro tipo de som, era um som de vocês sabem o que é isso? Uma sirene de guerra e os telefones deles tocando. E claro, para nós é normal quando vocês dizem, ou quando dizem para nós de fora que Pedro Sula é perigoso. Vocês me dizem o que está acontecendo em algumas áreas, vocês podem me dizer, mas nem tudo é assim, não é? Ou estou enganado? Para nós em Israel é normal que a sirene toque. Não tão normal neste momento, mas é normal que a sirene toque. Mas quando toca no telefone, ele está querendo te dar um aviso. Não é que tocou na cidade, tocou no telefone e te dá um aviso. Mas claro, quando a pessoa é nova, acabou de chegar no país, faz poucas horas que chegou e o telefone toca dizendo que Israel vai ser atacado, no que você faz? Eles estavam, acho todos, tipo no 18º andar, 18º, algo assim. E você tem que ir para o quarto de segurança que fica no subsolo e te dizem que não pode usar o elevador. Então olha, se vocês quiserem visitar Israel, façam um pouco de exercício antes. Tinha que descer 18 andares, mas era só um aviso, não precisava correr. Alguns acabaram correndo no final, os que não sabiam. De manhã cheguei lá no café da manhã às 7 horas, vi todo mundo de pijama e perguntei, o que vocês estão fazendo aí? É que o alarme tocou e a gente não sabia o que fazer, então ficamos aqui 5 horas sem dormir. Esse era o pessoal. Eu disse,
Mas não foi só um aviso no telefone de que Israel vai ser atacado, mas não se sabe quando. Que temos que ficar em modo de alerta, foi isso que disseram. Vocês estão tranquilos? Já faz alguns anos que eu conheço esse tipo de situação, sim, estamos tranquilos. E então vamos até o pessoal do lobby e recebemos uma mensagem do governo dizendo que não podemos sair para caminhar lá fora. A situação realmente é alarmante. Sim, eles vão nos atacar hoje, só não sabemos quando nem em que horário. Então dissemos, nos deem uma sala para podermos entrar em oração. O grupo não pode sair. Coitados, vieram de tão longe. Pelo menos vamos explicar para eles o que é o sistema de emergência, onde estão as portas, tudo isso, e vamos orar. Então, bem, fomos lá, nos deram uma sala. Depois de uma série de situações, terminamos na sala, começamos a orar e aí começamos com os irmãos. Claro, imaginem, vocês estão dando o aviso, estão em um país que está em guerra e que vão vir mísseis, mas fiquem tranquilos. O Senhor me disse há um tempo, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas a ti não te atingirão. Naquela noite minha esposa e eu dormimos tranquilos. Com uma lata de atum, caso precisássemos abrir algo para comer, se não encontrássemos nada, abriríamos no dia seguinte. Veja que simples, não é? Porque você diz, não sabe, uma única lata de atum. O que íamos fazer com isso? Não sei dividir, mas claro, estávamos confiantes no Todo-Poderoso. Quando você confia no Todo-Poderoso, não importa a circunstância em que você está. Quando oramos com aquele grupo de manhã, muitos começaram a contar o seu testemunho que tinham. Por exemplo, tínhamos pessoas que tinham estado na prisão e que a sua primeira viagem que tinham prometido depois de sair da prisão era para Israel. E quando eles estavam chegando em Israel, começaram a soar aquelas sirenes e eles começaram a entrar em crise, porque era a mesma sirene que tinham na prisão. Era como tremer diante de tudo, como sair de uma prisão e entrar em outra. Então digo a eles, olhem, sabem de uma coisa? Acabaram de nos avisar que estão vindo 250 drones para a cidade onde estamos. Drones são, vocês sabem o que são. Drones são aqueles que são autodirigidos, não tem ninguém dentro, mas têm a capacidade de lançar fogo. E eles estavam vindo para a cidade onde nós estávamos. E então, claro, a gente tem a responsabilidade. Minha família estava a cerca de 2h30 de onde eu estou, mas não podemos fazer nada. Quando o inimigo te ataca de verdade, só te resta olhar para o Todo-Poderoso. O que posso fazer? O que podemos fazer contra 250 drones? Então eu disse aos irmãos, sabem de uma coisa? Vamos para o pátio lá fora orar. Como vamos ver o que Deus vai fazer? E então fomos para o pátio lá fora e começamos a orar. Eu disse, tragam um violão. Começamos a orar. Quando você estiver em crise, ore, adore, adore e coloque adoração. Eu digo para minha esposa que o melhor momento que consegui em Israel para que o Senhor fale comigo é quando eu entro no veículo e começo a dirigir. E às vezes ela me diz, leva tal pessoa com você, não porque eu quero ouvi-lo, eu coloco ali minha adoração e começo a adorar a Ele. É na crise que adoro a Ele e Ele fala comigo. Então eu preciso da minha intimidade com Deus, todos nós precisamos ter nosso tempo com o Senhor, adore. Quando você estiver em crise, vai perceber que Ele está no meio do assunto, Ele vai te lembrar. Eu estou no assunto, Ele vai te mimar, vai te pentear, vai cuidar de você, eu estou no assunto. Então por isso eu saí tão tranquilo para aquele lugar aberto naquele dia e começamos a orar. E enquanto estávamos orando e adorando, levantávamos nosso olhar e víamos imagens de cor amarela e branca no céu. E eram os 250 drones que tinham vindo, que estavam explodindo no céu, que não estavam penetrando em Israel, nenhum sequer entrou em Israel. Começamos a agradecer ao Senhor por termos confiado no Todo-Poderoso, e isso foi um testemunho para mostrar que o Senhor não se move apenas de forma individual, mas também de forma coletiva, individual. Há um tempo atrás, eu tenho 3 filhos, como eu disse, o menor, ele gosta muito de esportes radicais, até hoje ele pratica esportes radicais. Mas em um momento, era um sábado à tarde, ele disse, vou praticar esporte. Ele ia praticar esse esporte a cada 2 dias.
E tem algo que nesse esporte eles chamam de salto da morte, salto mortal, como eles chamam. E então nós queríamos que ele não fizesse isso. Mas claro, ele tinha treinado, estava treinando para fazer aquele salto mortal e teve a ideia de fazer esse salto mortal. Só que os pais não estavam presentes e o telefone toca em casa e nos dizem: Brugel fez o salto mortal e não responde. Minha esposa, imagina, nós dois ficamos muito nervosos. Os filhos nos dão dor de cabeça, né? Quanto a gente ora por vocês? Quanto oramos por vocês, pessoal? Se algum pai não ora, por favor, comece a fazê-lo. Ore pelos seus, porque eles têm um propósito. Ore por eles, abençoe-os, que eles saibam. Eu já encontrei muitos pais, eu oro pelos meus filhos. Claro, eles sabem disso. Eles sabem que você ora por eles, eles sabem que você os abençoa. Faça isso publicamente, que eles saibam, que eles te ouçam. Lembram quando iam e diziam: quero que você ore por mim? Eles pediam oração ao Pai porque adoravam ouvir a oração da bênção. Queriam ser abençoados, precisavam ouvir isso. Ore por eles, nós orávamos pelo nosso. Obviamente continuamos fazendo isso até hoje e acredito que a oração é justamente o que nos ajuda, o que nos salva. Então, quando ele foi para aquele campo, minha esposa disse para esse rapaz: não desligue o telefone, já estamos correndo para ir. Começamos a ir, foram uns 10, 15 minutos de carro e era tempo de oração, orávamos, nem sequer conversávamos entre nós dois. O que será que aconteceu? Só nós dois orávamos. E quando chegamos lá, vimos uma multidão de pessoas ao redor dele. Eu fui abrindo caminho para chegar até onde ele estava e o vi caído ali no chão. E quando tento levantá-lo, coloco ele em um banco e tento fazer com que me olhe. O olhar dele estava perdido e ele não me olhava, não conseguia falar comigo. E quando começo a falar com ele e começo a sacudi-lo, ele estava com uma cor diferente e não me respondia. Estava completamente fora de si e em determinado momento, enquanto isso acontecia, outras pessoas estavam chamando a ambulância. Os olhos dele viraram para trás, a boca começou a fazer um movimento estranho e o corpo dele começou a enfraquecer completamente. E você está ali com ele e não pode fazer absolutamente nada. E pensa: o que eu faço? E comecei a orar em nome de Yeshua. Vocês sabem, Israel, orar em nome de Yeshua é complicado. Não pode, é proibido fazer proselitismo e tudo mais. E havia pessoas, havia crianças ao redor, mas comecei a orar em nome de Yeshua. Porque eu sabia que só por meio da oração do Todo-Poderoso, Ele podia se fazer presente naquele lugar e salvá-lo do que ele tinha se metido. E sabem de uma coisa? Viram as ambulâncias? Chegaram 3 ambulâncias, uma delas era uma ambulância de terapia intensiva. Colocaram ele rapidamente lá dentro e acabaram levando ele para o hospital. Para nós, só a minha esposa, apenas uma pessoa, pôde entrar naquela ambulância. Eu entrei no carro e liguei para meus sogros e mandei uma mensagem de áudio para eles dizendo: por favor, orem pelo Brugel, porque ele está indo embora, ele está indo embora, ele está indo embora, ele está indo embora. E então eles não entenderam nada, simplesmente não perguntaram. No veículo eu ia orando dizendo: Senhor, eu te peço, eu te imploro, Senhor, não há uma promessa sobre eles. Há uma promessa sobre a família, há um propósito sobre ele. Senhor, não é o tempo, o Senhor ainda não cumpriu. E então eu ia com essa oração, era como uma linha de oração. Não lembro exatamente como eu orava, mas quando cheguei lá, os médicos fizeram tudo o que tinham que fazer, começaram a trabalhar. Em certo momento nos chamam para conversar, reúnem os 2 pais e dizem: olhem, mostramos para vocês o que ele tem no tubo. Ele tem uma fratura no crânio, o crânio dele quebrou. Mas o mais estranho de tudo é que não há sangue. Não há sangue do lado de fora nem do lado de dentro. Isso nos preocupa porque talvez nossos mecanismos não detectem sangue interno. E se houver, vocês sabem o que acontece? A fratura no crânio estava lá. E então eles disseram que precisavam fazer mais exames. Começaram a fazer todos os exames. Começaram a fazer testes matemáticos de equilíbrio. O que ele vê, o que não vê, o que faz. Quanto conta isso, quanto conta aquilo. E ele começou a responder. Ele respondia tudo muito bem. E então os médicos acabaram meio que dizendo: não conseguimos entender onde está o sangue desse ser humano. Porque ele não tem sangue interna, mas também não tem sangue externa.
E isso é muito estranho. Quando há uma fratura no crânio, tem que haver sangue que foi para algum lugar, mas sabem de uma coisa? Eu acredito em um Deus todo-poderoso. Que Ele pode fazer o sangue desaparecer, e Ele fez desaparecer no momento em que mais precisava. E aí está, correndo, pulando, aproveitando a vida dele, mas que sim, nos dá dores de cabeça, mas o Todo-Poderoso pode fazer tudo, não há limitações para Ele, Ele não precisa pedir permissão nem pedir emprestado. Então, eu não sei qual é a sua situação com a qual você está lutando, eu não sei, você sabe. Eu sei quais são as minhas e eu sei quais são as promessas que o Senhor ainda tem, que Ele ainda precisa me responder. E no momento certo, sei que Ele vai cumprir, mas eu não sei quais são as suas, eu só quero orar por você.